Hoje falaremos sobre uma beata da igreja, né? Um exemplo que o Papa Francisco apresentou ao mundo, né? Beatificando recentemente. Nós vamos entender tudo do que se trata no programa de hoje. Mas você vai conhecer, se você ainda não conhece, a história de uma beata, uma vida maravilhosa, né? Que nós temos, graças a Deus, mais uma santa na igreja, mais uma beata na igreja. Alguém que viveu em santidade e que é exemplo para o mundo todo. Eu vou falar já de que beata nós falaremos. Antes, quero dar as boas-vindas ao Padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês em mais uma jornada de catequese, em mais uma jornada de formação. Espero que seja de grande proveito para os nossos amigos que já nos acompanham sempre pela TV Século XXI. Padre Wander, em muitas ocasiões a gente traz aqui algum assunto para a mesa relacionado à vida de um santo, de um beato. Às vezes é algum santo muito conhecido na igreja, em outros casos nem tanto assim. Mas hoje, quando a gente falar a história dessa beata, que eu já pedi para o senhor na sequência explicar de que se trata, eu acho que a gente apresenta também as riquezas de uma família religiosa na qual ela estava envolvida. Vamos aprender um pouco mais então dessa família e dessa beata? Sem dúvida alguma. É preciso perceber que, em sumária parte dos casos, Eric, não em todos, mas numa parte considerável, quando os filhos vêm de um lar cristão, um lar católico, um lar sólido, onde se fomentou a busca de Deus, a escuta de Deus, a intimidade com Deus, o crescimento nas virtudes, quase sempre isso deu excelente fruto. Quase sempre isso deu. E não foi diferente com a vida e a família dessa beata que então vamos comentar daqui a pouco. Vamos apresentar ela então. É a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. É assim que pronuncia, Landázuri. Ela é espanhola, né, Padre Wander? É natural de Madrid. Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, que no mês de maio de 2019, ela foi proclamada beata, né, numa celebração na cidade de Madrid. Muito bonita. Enquanto a gente vê algumas imagens, né, da beatificação dela, eu já pergunto para o senhor logo de cara. Na beatificação propriamente dita, na celebração, o Papa Francisco não estava presente. É possível o Papa Francisco delegar alguém para presidir essa celebração? Sem dúvida, Eric. A legislação canônica pressupõe isso. É possível. A legislação sobre as causas dos santos. O Papa tem adotado esse costume, não é de agora. Certo. Habitualmente, o que o Papa Francisco tem feito? No caso das beatificações, ele tem permitido que as beatificações sejam feitas nos países de origem dos beatos, certo, daqueles que serão beatificados, e sempre com um delegado pontifício, alguém que ele delega para estar no seu lugar, com potestade para representá-lo. Certo. Para representá-lo. E, no caso específico, a maior parte das vezes, o prefeito da própria congregação para a causa dos santos, e no caso específico se repetiu isto mais uma vez, foi o prefeito da congregação para as causas dos santos. É um hábito que o Papa Francisco tem adotado. Que legal. Bom, isso não é novidade, os outros papas já fizeram isso antes também. Já aconteceu antes. João Paulo II, Bento XVI recentemente? Bento XVI mais recentemente. Tá. São João Paulo II ainda porque tinha um objetivo, tinha uma meta de uma evangelização com força máxima, porque assim, a igreja não cria, já falamos disso várias vezes, não inventa os beatos. Certo. São decretados pelo céu. O processo apenas vai averiguar, a partir de uma vida que a priori foi justa, foi reta, foi luminosa, o processo vai averiguar as virtudes heróicas e o sinal último, que é o milagre exigido para a beatificação e a posteriori para a canonização, um outro, é dado pelo céu, o decreto é do céu. Então, São João Paulo II ainda tinha salvaguardado, tinha permanecido consigo mesmo tanto as beatificações quanto as canonizações. Com Bento XVI nós já vimos algumas das beatificações feitas por delegados, exatamente nessas condições de ser nas terras natais dos beatos. Francisco adotou o costume de vez. Né? Aliás, com o Papa Bento XVI, isso aconteceu até mesmo no Brasil. Né? Tivemos beatos proclamados aqui no Brasil, sim. Que foi um enviado do Papa que presidiu. Sem dúvida alguma. Bom,
nós temos também aqui um livro, o Padre Wander trouxe um livro para a gente, você está vendo agora, é um livro sobre a vida da Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Mas, para quem ainda não teve acesso a um livro como esse, ou que está ouvindo pela primeira vez, vamos fazer um resumo da vida dela? Quem foi essa Beata? Claro. A primeira e mais importante coisa, Eric, é pensar que a Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, isso aqui vai ficar muito claro para nós, reflete e espelha a chamada universal à santidade. Certo. Que o Concílio Vaticano II declarou solenemente. Quer dizer que todos, por condição da filiação divina, pela condição batismal, estamos chamados a ser santos. A Beata nasceu em 1916, no dia 12 de dezembro de 1916, portanto, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e daí se derivará o seu nome, uma homenagem, sem dúvida alguma, à Nossa Senhora, vindo de pais católicos. O pai se chamava Manuel Manolo e a mãe se chamava Eulógia. Ela é a caçula de 4 filhos. Nós temos o Manolo, o Eduardo, o Francisco, que vinha logo acima dela, e esse vai morrer novinho, e ela vai ser a 4ª. Certo. Ela vai ser a 4ª. Os pais tornam a dizer muito cristãos, e ela cresceu num lar sóbrio, um lar com um pai que tinha um caráter tremendo, Eric. A verdade é essa. O pai o seu Manuel tinha um caráter sólido, um caráter excepcional. Era um militar de patente, de mediana para alta patente, que fez carreira no exército espanhol. A mãe vinha de uma família também muito estruturada, e então cresceu num lar onde pôde desenvolver aquilo que já estava na sua natureza, suas virtudes. Por exemplo, desde muito cedo, uma coisa que se viu na vida da menina Guadalupe era uma fortaleza humana, natural, já clarividente. Alguns episódios mostram isso. Já uma prévia resistência à dor, uma tendência à resistência à dor, uma fortaleza natural ao sacrifício e assim por diante. O que mais tarde vai ser canonizado, isso que é importante, vai ser canalizado. Eu estou com a questão da santidade na cabeça, um dia ela será canonizada. Mais tarde será canalizado pela graça, a graça pressupõe a natureza, São Tomás de Aquino fala isso, e mais tarde será canalizado pela graça em favor da sua própria santificação. A coisa transcorreu muito bem, o pai mais tarde foi transferido para Tetuán, uma província espanhola no Marrocos, onde lá ela fez uma parte dos seus estudos, numa cidade que era majoritariamente muçulmana, e é interessante, isso já era muito do seu caráter. E ela se virou. Certo. Deu conta de não se deixar intimidar, e tampouco um comportamento animoso, também não se trata disso, belicoso, um comportamento briguento, não. Ela tinha um comportamento, ela tinha um caráter firme, já se mostrava que tinha uma natureza que foi, nesse sentido, dada generosamente por Deus. Depois eles voltam à Espanha, onde ela vai terminar os seus estudos regulares, o que para nós seria o colegial. Certo. E ela vai cursar Química. Pois é, ela era uma grande estudiosa e ela gastou parte do tempo dos seus estudos justamente estudando Química. Olha, o que é muito importante é dizer, ela estava onde deveria estar. Certo. Ok? Uma mulher normal, não comum. Entendi. Normal, corrente, ordinária do seu dia a dia. E quando prosseguiu seus estudos, inclusive chegou a ter um namorado, mas percebeu logo, e já isso fará parte da página da sua vocação pessoal, mas chegou a ter um namorado e logo viu que não era isso, por discernimento, mas primeiro muito focada nos estudos. Então ela não chegou a se casar? Não. Nós já vamos entender que ela não tinha vocação ao matrimônio, certo. Ela tinha uma outra vocação. Certo. Mas fato é que assumiu os estudos como todo jovem deveria assumir, com seriedade, dando padrão de trabalho a isso, quer dizer, sabendo levar isso como meta de vida naquele primeiro momento. No período que ela viveu, não era muito comum uma mulher avançar tanto nos estudos de uma área como a química, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, Eric, na sua turma, que deveria ter uns 60 alunos, 5 eram mulheres. Entendi. Menos de 10%, 8,5%. Quer dizer, primeiro que não era muito comum ainda
aí sim, não era muito comum termos mulher na vida acadêmica. E no caso específico do curso de Química, mais especificamente, talvez em letras, alguma outra coisa assim, mas no curso de Química, como em todos os cursos de exatas e de bioquímicas, ainda se via menos presença das mulheres. E ela era uma das 5 da sua turma. E, aliás, se destacou. É preciso dizer isso. Não é só que ela fez número ali. Levou o estudo tão a sério e percebia que aquilo era parte do que Deus lhe pedia naquele momento, que se destacou. Com ótimos resultados, e era respeitada e considerada na sua turma exatamente por isso, pela seriedade com que levou. Guardarmos isso para o nosso dia, hein, em que nós temos uma tremenda, talvez, crise até na questão do ensino e do ensino universitário. Ela valorizou isso demais, levou tão a sério que logrou a consideração dos seus amigos, dos seus companheiros. Bom, de 1936 a 39 houve a Guerra Civil Espanhola, um período muito triste para o mundo todo e para a Espanha. E o pai dela, que era militar, acabou sendo vítima desse período, dessa guerra terrível, e acabou sendo assassinado, então, na Guerra Civil Espanhola, não foi isso? É que, em 36, explode a Guerra Civil na Espanha. E a Guerra Civil na Espanha foi uma página, Érica, de uma dor, de um sofrimento, de um ódio, onde se derramou muito sangue. E naquele momento a sua família foi arrastada por um grande sofrimento. Por quê? O seu pai era um tenente-coronel do exército espanhol. Houve um determinado fato, que aqui não adianta esmiuçar porque não é o caso, mas só para sintetizar. Foi condenado à morte pelos revolucionários. Os revolucionários tomaram a região de Madrid. Certo. Bom, tendo sido condenado à morte pelos revolucionários, através de um contato que eles tinham, um amigo que era de tendência revolucionária, mas que eles mantinham um contato até porque a família Landázuri, Ortiz de Landázuri, não era dada a essas coisas de belicosidade, não, sempre buscando a boa convivência, a convivência harmoniosa. Conseguiram, Eric, para o pai de Guadalupe, um indulto de soltura. Só que, olha o caráter desse homem. Esse homem tinha um caráter tão sólido que quando soube que para os outros oficiais não tinha se conseguido o mesmo indulto, ele não aceitou para si. Puxa vida. Isso é muito nobre. Se olharmos por um prisma de honra... Ele não achou justo ele se livrar da morte e os colegas não. E os colegas não, que foram condenados sob a mesma perspectiva. Bom, resultado é que, naquela noite, Guadalupe vai com a mãe para a prisão e o irmão, para buscarem o pai que ia ser solto. E quando chegam lá, sabem que não. O pai só não ia ser solto, como ia ser fuzilado daí 4 horas. O que fizeram? Passaram a noite com ele. Ela tinha... É preciso entender isso, Eric, ela tinha 20 anos, ela era extremamente jovem. E nessa idade sabemos como também o papel dos pais é importante. E ela tinha um afeto, ela tinha um apreço gigantesco por esse pai. Então estavam ela, a mãe Eulógia e o irmão Eduardo Ortiz de Landázuri, e naquela ocasião ficaram com o pai, e ela consolando, e ela animando, e ficaram até onde podiam ficar e se retiram para o pai ser fuzilado. Desde o primeiro momento, ela perdoou do fundo do coração os que tinham decidido a condenação do pai e executado ele. Puxa vida. Isso aqui é heróico, não? Claro, claro. Isso é heróico. Isso não é normal, isso é heróico. Ou vamos dizer assim, seria comum se ela não conseguisse inicialmente perdoar, na verdade. Exatamente. Não seria nenhum absurdo pensar isso. Exatamente. Eu pergunto aos que nos acompanham em casa, e há relatos desse tipo na história da igreja, porque aqui é o coração de Cristo vencendo. No fundo, é o coração de Cristo vencendo no viver dela. Naquele momento já, os sentimentos dele, os pensamentos dele inundando o seu viver. Houve uma graça, Eric. É fato. Não é que a coisa seja só... Ela tinha uma natureza predisposta, não era nesse sentido rancorosa, não tinha tendência a ser belicosa, ser beligerante. Agora, houve uma graça e que ela soube acolher. E desde o primeiro momento perdoou os que fizeram isso, consolou sua mãe. E quando tempos depois uma amiga lhe visitou e foi chorar a morte do pai, com uma tristeza profunda diante da tragédia que tinha acontecido, em vez da amiga consolá-la, ela consolou a amiga.
dizendo que era preciso olhar para frente. Então aqui já vai se delineando, não há dúvida alguma, um caráter de uma generosidade, uma significativa resposta aos desafios que a vida daria a qualquer um. Diante das mesmas situações, ter o pai assassinado, qual o sentimento que sobraria em relação aos que fizeram isso? E ela, desde o primeiro momento, perdoou. Que bonito, bonito. E aí já as virtudes heróicas já começam a florescer, aos olhos, né? Começam a florescer. Padre Wander, olha, teria muitos pormenores para a gente entender e aprender da vida dela, mas para a gente ganhar tempo e a gente ir para o coração dessa história, vamos dizer assim, ela acabou tendo contato com um grande sacerdote, né? E eu tenho a impressão que quando o senhor começar a explicar um pouquinho sobre esse encontro com esse sacerdote e como foi a convivência com esse sacerdote, o senhor vai comentar sobre uma prelazia, que em outras oportunidades, quem acompanha o programa Eclésia já há um bom tempo, sabe que o senhor já esteve aqui em outra oportunidade, até mesmo com outro sacerdote naquela ocasião, falando um pouco dessa obra. Eu queria que o senhor fizesse um resumo para a gente. Como é que foi o encontro com esse sacerdote, quem era esse sacerdote e que obra era essa? Eric, Guadalupe frequentava uma paróquia em Madrid e certo é que ela estava inquieta, para resumir, inquieta. Ela já vinha percebendo que Deus iria lhe conduzir, lhe pediria algo. E naquela ocasião ela encontrou um amigo e compartilhou a inquietude que trazia em seu coração. E se esse amigo não conhecia algum sacerdote que pudesse ajudá-la, ser seu confessor. Certo. Ela estava pedindo uma ajuda. Ela estava pedindo uma ajuda de um diretor espiritual, um confessor, alguém certo. Que me oriente. Então, muito resumidamente, ela vai a essa paróquia. Aquele dia até os avisos demoraram demais e estava difícil rezar, e ela rezando e se concentrando e tentando estar perto de Deus. E o seu coração foi percebendo que Deus pediria algo mais. E esse amigo diz, olha, ligue nesse telefone. E dá o telefone de um sacerdote chamado Dom José Maria Escrivá. Eu queria ter um amigo assim, que bom, né? Que bom, de bem. Então telefona e já marca de ir até a residência para ser atendida. Naquele momento ainda é tudo muito, muito embrionário, e já vou falar porque já existia a parte feminina da sua fundação, do Opus Dei, mas era o dia 25 de janeiro de 1944. A propósito, dia de São Paulo Apóstolo, da conversão de São Paulo Apóstolo, 25 de... Verdade. Guarde essa data, 25 de janeiro, conversão de São Paulo. Mesmo assim, 44, a gente está falando no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial. Tempos terríveis. Tempos terríveis, embora a Espanha tinha saído da carnificina da Guerra Civil e foi preservada por Deus da Segunda Guerra. Senão, não dá para imaginar o que teria se tornado a Espanha se também tivesse sido envolvida na Segunda Guerra. Bom, ela chega à residência, ao centro da obra, e atendida por aquele sacerdote que naquela ocasião tinha 42 anos. Né? Só para ficar bem claro, que para não perder o fio da meada aqui, São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, santo da igreja, abençoado amigo, né, que indicou como diretor espiritual justamente ele, São José Maria Escrivá. O senhor disse que já havia um ramo feminino, mas o Opus Dei, como a gente conhece, já havia sido fundado? O Opus Dei nasceu em 1928. Certo. No dia 2 de outubro de 1928, festa dos Santos Anjos, durante um retiro que fazia, São José Maria viu o Opus Dei. Como ele fala sempre, que nunca fundou o Opus Dei, ele viu o Opus Dei. E então começou a obra de Deus. E num primeiro momento, Eric, os começos, como toda obra de Deus, custou, hein? Custou e muito. Porque nasce o Opus Dei em 28 e 36 explode a Guerra Civil. Então foi quase que uma pedra no meio do caminho, se podemos assim dizer. Entendi. Mas muito pelo contrário, foi durante a Guerra Civil Espanhola que a forja da perseverança dos membros, da fidelidade, da constância, do oferecer os sacrifícios, do viver a vocação com alegria no meio das contradições, com os sofrimentos que Deus permite e que envia, foi forjando, e quando terminou a Guerra Civil, começa a expansão do Opus Dei. O Opus Dei, que é esse caminho que
que por essência é a vivência da filiação divina, até as últimas consequências, com a santificação do trabalho cotidiano e dos afazeres, dos deveres ordinários de todo cristão, da vida corrente, da vida comum. Esse é o resumo do carisma do Opus Dei? Esse é o espírito da obra, é o resumo do espírito, da vocação, do seu carisma. Bom, Eric, o que acontece? Que em 1930, no dia 14 de fevereiro de 1930, São José Maria vê que cabem dentro do Opus Dei. Num primeiro momento, não tinha pensado nisso. Num primeiro momento, ele não via as mulheres dentro do Opus Dei, mas aí Deus fez ver que sim. E aí, em 14 de fevereiro de 1930, ele vê as mulheres dentro do Opus Dei. Passam-se os anos, chegamos a 1944 para dar uma encurtada, e naquele 25 de janeiro ainda eram muito poucas, existia um centro feminino na rua Jorge Manrique, que quando estive em Madrid, por sinal, visitei do lado externo, passei na porta. Certo. E ela tem uma conversa com ele, onde essa primeira conversa, ela estava até muito ansiosa, e enfim, a coisa ali começa a se descortinar, e o que ele diz a ela é que não podia dizer nada a respeito de sua vocação, mas que aceitava sim ser o seu confessor, e que lhe ajudaria na vida espiritual. E a coisa foi tão forte, foi tão intensa que caminhou tão frutuosamente, que ela começa a rezar que Deus, conforme está no Salmo 142, versículo 8, que Deus mostrasse a ela o caminho, e não demorou, e ela entrou para a obra. O que significa entrar para a obra? Como é que ela assumiu essa vocação? O senhor disse antes que ela não se casou porque ela viveria uma outra vocação. É justamente essa vocação, então, que ela viveu? Eric, a primeira coisa que quando ela discerne que ela entraria para o Opus Dei, a primeira coisa que ela discerniu que tinha vocação para ser numerária. Isso significa isso? Celibatária, celibato apostólico, com uma profissão. As celibatárias são aquelas membros do Opus Dei que vivem o celibato apostólico, têm uma profissão, moram nos centros femininos da obra e vão viver a sua vocação vivendo a santificação do trabalho e da vida corrente. O nome que se dá a essa vocação, numerário. São as numerárias. Pode ser homem ou mulher? Ou os numerários. Tá. Então é alguém que vai fazer a sua consagração, será celibatário, mas vai ter um emprego como qualquer leigo teria, é isso? Sim, perfeitamente. Certo. É imprescindível deixar claro que a santificação dos membros do Opus Dei, assumida passa pela santificação do trabalho e da vida corrente, da vida cotidiana. Onde é que os membros do Opus Dei vão se santificar, Eric? No mundo, onde estão. Eles não deverão nunca se afastar do mundo. O mundo é o campo de santificação deles. Certo. Profissão, os que são casados, os que têm a vocação ao matrimônio, a vida matrimonial, família, os deveres cotidianos, é ali. O mundo vai ser o campo de santificação de todos os membros. Só que os que são celibatários, os que são numerários, por isso celibatários, o que terão é que é uma disponibilidade de tempo, de energias integral para estar na base do que? Da formação dos outros membros e, portanto, do impulso da força apostólica do próprio Opus Dei. Quer dizer, Guadalupe, ela se encontra com José Maria Escrivá, mas é muito mais que um encontro com um bom sacerdote. Ela encontrou com a vocação e com o próprio Cristo. Naquele momento ela mesma vai dizer isso. Mais tarde, que ela se encontrou, naquele dia foi o seu caminho de São Paulo. Naquele dia Deus descortinou a ela o caminho que deveria seguir. E vai ser tudo muito rápido, muito fulminante. E ela deu passos, Eric, a verdade é que ela deu passos de gigante. E foi tão intenso, foi tão intenso que, quer dizer, nós estamos falando de 25 de janeiro de 44, ela tinha 27 anos. Certo. Ela faz um retiro na sequência, em março, e no dia 19 de março, dia de São José, ela entra para o Opus Dei.
Você entende? Foi fulminante. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido porque ficou muito claro. Ela entendeu que essa era a sua vocação e que não deveria deixar para depois. E que, como Deus chamou e ela via todas as condições e discerniu junto com o diretor espiritual, estava pronta para entrar. Então, em 19 de março daquele mesmo ano, ela entra para o caminho que vai lhe levar à santidade, ao céu, para o Opus Dei. A gente precisa fazer um intervalo aqui, Padre Wander. A gente vai continuar falando sobre a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri na sequência, mas só para quem ainda talvez não tenha entendido de maneira clara. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, santo da Igreja. O sucessor dele, Álvaro Portillo, também já chegou à honra dos altares. Sim. Então nós temos duas pessoas já como exemplos, dois santos dessa família religiosa. Sim. A Guadalupe Ortiz de Landázuri é a primeira leiga que agora é beatificada dessa obra de Deus? O que é maravilhoso, Eric, que como um caminho de santidade autêntico e que os frutos já estão aí, e ao canonizar o fundador, a igreja dizendo esse caminho é sólido. E aos que são chamados a esse caminho, se o viverem, vão se santificar. Depois dele veio o seu primeiro sucessor, Dom Álvaro de Portillo, o beato Álvaro de Portillo, que foi o seu braço direito, foi o seu grande apoio. Mas agora é o primeiro leigo, porque é preciso entender, antes de tudo e de mais nada, que o Opus Dei é eminentemente laical. A sumária maioria de seus membros são leigos. Os fiéis que pertencem à prelazia do Opus Dei, sumariamente, portanto, a sumária maioria, 98% são leigos. Todos com mentalidade, inclusive o clero e os que participam, os que têm a vocação por vínculo associativo, por exemplo, os que são membros da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, pertencendo aos cleros diocesanos, e se vinculam à Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, mantendo o seu único e mesmo superior, que são os seus bispos diocesanos, mas tendo o mesmo espírito, a mesma vocação, tendo o mesmo espírito e a mesma vocação. Todos têm uma mentalidade laical, com alma sacerdotal, Eric. Que bonito. Mas ela foi o primeiro leigo beatificado. Que bonito. E mulher. É verdade. E mulher. O primeiro leigo, mulher. Uma obra tão bonita, com tantos frutos maravilhosos, justamente que é voltado para os leigos. O primeiro exemplo que a igreja apresenta como exemplo de santidade para toda a igreja agora, beatificada oficialmente, é uma mulher. Que bonito isso. A providência de Deus foi generosa conosco. Estamos falando sobre a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, né? Ela foi beatificada no mês de maio de 2019. É uma história belíssima. Ela espanhola, que viveu os estudos de maneira séria e também praticou a profissão naquilo que ela estudou. Ela trabalhou com química, né? Ela gastou tempo estudando química, conseguiu se graduar muito bem nesses estudos e depois atuou nessa área de trabalho também. Mas isso não a impediu de levar uma vida onde as virtudes heróicas foram preservadas, comprovadas agora pela igreja, pois ela foi beatificada. A beata Guadalupe Ortiz é a primeira leiga que foi beatificada de uma belíssima obra que temos na igreja chamada Opus Dei, que é justamente São José Maria Escrivá que fundou, né, essa obra. Aliás, o próprio José Maria Escrivá conviveu com a beata Guadalupe. Foi uma graça de Deus que a providência permitiu que essas duas pessoas se encontrassem e hoje temos os dois que já foram, então, declarados, um que já foi canonizado e a outra beata. Os dois chegaram à honra dos altares. Nós agradecemos a Deus por isso e hoje a gente está aprendendo um pouco mais sobre a vida dela. Nós vimos no bloco anterior que teve um período conturbado na vida da Guadalupe, justamente na Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39. O seu pai, inclusive, chegou a ser assassinado nesse período na Guerra Civil Espanhola. Depois ela teve um encontro com Zé Maria Escrivá. Muita coisa aconteceu, a gente está fazendo um resumo, um voo panorâmico na vida dela. Mas o padre Wander tinha dito anteriormente que ela justamente recebeu o nome de Guadalupe, pois ela nasceu no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, não foi isso? Sim. Mas ela acabou indo para o Péstico, justamente Sim. onde Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira. Eu acho que Nossa Senhora cuidou dela desde o início, nesse sentido. Sim, sim. Não, e ela tinha uma devoção pela Virgem de Guadalupe muito forte, Eric. Mais tarde, ela foi diretora, ela levou a obra para Bilbao,
Na Espanha? Na Espanha, na província basca de Biscaia. Ela voltou a Madrid e começou um outro centro feminino da obra em Madrid, e generosíssima, e foi diretora e totalmente dedicada. E a sua principal biógrafa, deixa eu só fazer um parêntese, Tá. a Galarza, Mercedes Eguibar Aliás, Galarza. aproveitando, queria mostrar de novo o livro que o senhor tem aqui, a gente está apresentando aqui um livro sobre a Beata Guadalupe Ortiz, e é sobre essa biógrafa que escreveu esse livro, justamente, que o senhor está comentando, né? Vale a pena ler, Tá. Entusiasmante, vibrante, é para convencer a buscar a santidade onde Deus nos colocou. Certo. E a sua principal biógrafa, certa ocasião, diz assim, em um momento diz assim: penso que o fio condutor de toda a sua vida e da sua atuação foi o seu profundo amor a Deus. Profundo amor a Deus. Como nos entusiasmava quando dava palestras e nos ia formando. Submeter-se no nosso coração para levá-lo a Deus, pela filiação divina. Vivia uma contínua presença de Deus. É impressionante isso. Há uma série de cartas que foram guardadas, que estão arquivadas e que hoje disponíveis na internet gratuitamente. Cartas a um santo. Suas cartas a São José Maria. É facinho de encontrar isso? Está na página do Opus Dei em arquivo digital gratuito. Seja para Android, seja para iPhone. Como é que a gente pesquisa? Carta de Guadalupe Ortiz? Cartas de Guadalupe para São José Maria. Não é difícil de encontrar, Pronto. Tá, está já ali. Eric, inflamante. Inflamante. E ela vai para o México. Nesse ímpeto apostólico, São José Maria pergunta se ela estava disposta a ir ao México, e ela disse... É ele que a envia, então? Sim, sim. Mas sempre num clima de paternidade e de total liberdade. Ele pergunta se ela estaria disposta, se ela estaria disponível a levar a obra ao México. E ela, com todo o coração, com toda a generosidade, ela parte, de fato, em 5 de março de 1950 e vai ao México, e ali se entrega sem medidas a ponto de... Porque ela tinha um coração enorme. Sem medidas a ponto de fundar numa fazenda chamada Monte Falco, que estava em ruínas, por causa também da perseguição à igreja no México, que tinha acontecido antes de 26 a 29, e ali nessa fazenda em ruínas ela levanta, com a graça de Deus, uma escola para meninas camponesas, para tirá-las da situação de analfabetismo e também lhes dar a condição de uma profissão, que pudessem santificar esta profissão mais tarde. Só para deixar bem claro aqui, para situar todo mundo, é porque o México também sofreu uma perseguição terrível, ainda no Plutarco Elias Calles. Plutarco Elias Calles, de 26 a 29. É aquele episódio que depois ficou conhecido como Guerra dos Cristeiros, ou Cristiada, pois alguns católicos se levantaram, se uniram para defender a igreja e as próprias vidas, é claro. E esse episódio é muito conhecido, por exemplo, foi justamente nesse período que, entre outras belezas, aconteceram o martírio de São José Sánchez del Rio, aquele jovenzinho que deu a vida pela Virgem de Guadalupe, por Cristo Rei. Então, o período no México também foi complicado. A gente está falando aí de 25, 30 anos depois desse período, obviamente tinha muita coisa que reconstruir. E ela ajudou no que diz respeito ao trabalho dela também, nessa reconstrução. Sem dúvida, Eric. Assim, sempre com otimismo cristão, humano e sobrenatural. Diante de todas as dificuldades, sempre mantendo-se na presença de Deus, se via que tinha um abandono, uma confiança no Senhor assim, que era uma coisa impressionante. Isso fique muito claro para todos nós. Uma capacidade de abandono, de confiança absurda, que a levava cada vez mais a se entregar a Deus, a estar unidíssima a Deus e se entregar ao cuidado do próximo. As jovens universitárias com quem tratou, já no Centro para Universitários que vão abrir no México, e depois essa grande obra de formação profissional das meninas que foi Monte Falco, e incansável. Como diz a Galarza, a Mercedes Eguibar Galarza, era muito trabalhadora e tinha uma capacidade de concentração extraordinária. Estava profundamente compenetrada com o que tinha entre as mãos e sabia aproveitar os intervalos breves de tempo que talvez outras pessoas desprezamos. Ensinou-nos a trabalhar conscienciosamente, pensando na glória de Deus.
Sabe o que é trabalhar pensando na glória de Deus? E nas pequenas coisas, naquilo escondido, que não chama atenção, os detalhes, a preparação das formações, o cuidado do centro e assim por diante. Isso sim, há um episódio em que ainda na Espanha, me permita voltar, porque claro, a vida de uma beata é a vida de uma mulher muito santa. Uma ocasião em que, na residência onde ela morava, para universitários, porque a Espanha teve, pós-guerra civil, uma carência de víveres, de alimento muito grande, Eric. E uma noite em que, num determinado momento, se percebeu que não tinha o suficiente para todas e que ela serviu todas primeiro, o que se notou, e ela tentou de todas as maneiras não fazer perceber, é que se notou que ela tomou uma xícara de água quente, disfarçadamente, e foi notado só por um. E naquela ocasião, São José Maria tinha ficado não era normal, mas tinha ficado para jantar com elas, tomou uma xícara de água quente como se estivesse tomando um caldo delicioso. E depois ele teve de paternalmente corrigir-la, dizer, não, assim não fica bem, porque também é preciso se cuidar. Sabe o que é tomar uma xícara de água quente, com alegria, com bom humor de quem está tomando, lutando por não deixar que percebessem em volta. Então, no México, uma das suas primeiras atitudes, voltando aqui ao México, nós vamos ir e voltar, foi, por exemplo, confiar todo o trabalho à Nossa Senhora. Já foi imediatamente ao santuário da Virgem de Guadalupe, que está na Vila de Guadalupe, pedir, agradecer, rezar, fazer oração e pedir muito. E confiou muito, Eric, confiou tudo. Ela tinha uma vida de oração profunda, que essas coisas, Eric, fique claro, não é que ela era uma humanista, filântropa, ou responsável por algum tipo de ONG muito disposta, não. É que ela tinha uma vida em Deus tremenda, e muito em Deus, mergulhadíssima em Deus, frutificou e se gastou em favor do seu semelhante, em favor do seu próximo, vivendo a sua vocação, a santificação do trabalho e da vida corrente. E essa preocupação que é comum, salta aos olhos quando a gente olha para a vida de Guadalupe Ortiz, essa preocupação, primeiro, com os estudos dela e a santificação dos estudos, do trabalho. E apoiar as garotas, as meninas que ela atendia, também nesse sentido dos estudos. Sim, muito. Bom, incansável em atender. Olha, esquecidíssima de si. E as moças que sejam suas irmãs de obra, que estavam no centro, e não eram muitas naquele primeiro momento, e depois foram crescendo, mas as moças que recebiam no centro, que iriam residir lá e ser acompanhadas, e que aos poucos foram ficando encantadas, e muitas despertaram para a vocação pelo testemunho e o exemplo dela, a verdade é que não se poupou em nenhum momento sequer, e é o tempo inteiro atendendo e aconselhando, e rezando junto, e fazendo entender, e dando conselhos práticos e concretos. Ela acompanhou aquelas moças realmente com uma dedicação, com um sentido sobrenatural, com um valor humano, com um sentido de gravidade, que foi uma coisa que impactou. Agora, isso sim, tinha uma vida eucarística também muito profunda. Diz a Mercedes Eguibar Galarza que o seu comportamento na capela era uma coisa assim, sem afetações, né? Uma coisa sóbria, mas só de olhar para ela aprendia-se a rezar, e recolhidíssima durante a Santa Missa. E numa ocasião em que houve um roubo no centro do Opus Dei, onde ela morava, ainda na Espanha, quando não havia ninguém em casa, e o ladrão não chegou a ir ao oratório, a primeira coisa que ela fez quando chegou em casa foi ver como é que estava a capela, e disse, se eu tivesse estado aqui, não teria permitido que se aproximasse do altar, mesmo que tivesse tido que deixar a vida diante do Santíssimo. Eu repito, se eu estivesse estado aqui, não teria permitido que se aproximasse do altar, mesmo que tivesse tido que deixar a vida diante do Santíssimo. Por que eu estou ressaltando isso? Para mostrar a profunda vida sobrenatural que tinha. Eric, aqui, a santidade consiste em estar muito unido a Deus. Muito unido a Deus. E disso resulta todo o resto. Não, isso é bonito, porque a gente vai entendendo um pouco da personalidade dela, o trabalho, o serviço, os estudos. Aliás, alguém desavisado pode não estar acostumado ou talvez não tenha oportunidade de ler vida
tantas biografias de santos assim, faça isso, inclusive busquem, de todos os santos da igreja, busquem. Os estudos, propriamente dito, na prática, eles não afastam alguém da santidade, Padre Wander? Muito pelo contrário. Se oferecidos a Deus como um trabalho. São José Maria dizia que para um estudante, para um universitário, 2 horas de estudo oferecidos a Deus que equivalem a 2 horas de oração. Para um desavisado, essa frase pode parecer bombástica, não? Mas não, é que em tudo aquilo que é nobre, em tudo que aquilo que é humanamente nobre, é possível se encontrar com Deus ali. E se deve se encontrar. Todos os caminhos humanos da Terra devem ser divinizados e devem se tornar caminhos divinos. E se o estudo é isto, é também para se tornar esse caminho de intimidade com Deus. No bloco anterior, o senhor usou a expressão, era uma mulher normal, né? Não comum, mas normal. Normal. É nisso que consiste a santidade, na normalidade? É isso que consiste a santidade na normalidade. Não estar inventando coisas, Eric Penturicardius. É aqui. São Paulo diz assim, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida é isto aqui, a vida corrente, onde eu estou, dos meus afazeres, no concreto, no cotidiano. Ou eu vou me encontrar com Cristo ali, que eu concordo que eu não vou me encontrar com Cristo nunca. Se eu trago aquela ideia que lá na paróquia, eu vou lá para me encontrar com Cristo e depois eu tenho uma outra vida, isso tem um outro nome. Isso vai produzir fissuras. Se valoriza é muito uma coisa que, para os membros do Opus Dei, para todos os que são cooperadores, para todos os que conhecem a obra e para todos os católicos deveria ser assim, uma coisa que se chama unidade de vida. Uma vida só. Na vida de piedade, no trabalho, na família, na sociedade. Eu não tenho muitas vidas, eu tenho uma única vida. Uma vida só. E essa vida que unidíssima a Cristo, dada a Ele, entregue a Ele, tem que repercutir, tem que fermentar, tem que fazer diferença, Eric. Tem que ser entregue em favor do próximo. Esse é o meu corpo que é entregue por vós. A instituição da Santíssima Eucaristia é Nosso Senhor dizendo, isto é o meu corpo que é entregue por vós, quando institui a Santíssima Eucaristia. Uma vida vivida cristamente, ela vai repercutir no concreto, na maneira como eu me dou aos outros. À esposa, ao esposo, aos filhos, aos amigos, à família, a vida em sociedade. Não é possível dizer que eu tenho uma vida cristã sólida e verdadeira se ela não impacta, se ela não tem reflexos vivos, autênticos, no mundo, na realidade onde eu vivo. E isso se viu muito presente na vida da Guadalupe. Incansável, amando, se entregando, servindo, esquecida de si, Eric. E aqui, houve um episódio que ela estava dando formação, estava dando um círculo formativo para moças, e ela foi picada por um bicho, que nunca se soube bem que bicho era esse, Eric. E que transmitia uma espécie de malária. E que ela já tinha uma predisposição para um reumatismo que teve na adolescência, a insuficiência cardíaca, e isso se agravou muito. E no próprio momento, isso se vê quem era Guadalupe, o seu coração. No momento em que foi picada, e a picada deve ter sido assim, provocado uma dor enorme, se percebe um pequeno mal-estar no momento, mas ela não deixa isso ser praticamente notado, continua o círculo, termina os seus trabalhos, ainda atende as moças e só depois aceita ir para o médico. Puxa vida. O que você me diz de uma coisa dessa? É um desprendimento que... Desprendimento, que palavra extraordinária. Que essa virtude heróica, né, fica claríssima. Um desprendimento, um desapego de si mesma sem tamanho. Isso foi repercutindo em todos os momentos da sua vida. E quando a doença, mais tarde, se agrava, Eric, e aí se achou conveniente para um melhor tratamento, ela volta à Europa. Ela volta à Europa, num primeiro momento, era realmente para cuidar dela. Ela volta a Roma, vai ajudar no governo da obra na parte feminina, esteve muito próxima de São José Maria. Mais tarde, então, termina os seus estudos, faz sua pós-graduação e atingindo, assim, altíssima graduação com todo o louvor. Na área da química, continua na área da química. Doutorou-se em química. Certo. Vamos dizer, com critérios, com notas lá em cima.
atingindo, pode-se dizer, o grau máximo. Volta a Roma, depois termina o seu doutorado, vai para a Espanha, retoma atividades de ensino, volta a lecionar. Quer dizer, foi santificando em cada momento aquilo que Deus lhe entregou, lhe deu a santificar. E era profissão, vida corrente, vida ordinária, e era isso, Eric. Nós temos diversos exemplos, muitos exemplos na igreja de santos que santificaram trabalhando nas pastorais, nas paróquias, nas obras da igreja, dos mais diversos tipos. Aqui a gente tem um exemplo de alguém que não deixou de fazer isso enquanto exercia sua profissão na área que estudou, no caso a química. Né? Então, o senhor explicou bem a questão da santidade e da normalidade. Isso é belíssimo, salta aos olhos. Agora, São José Maria Escrivá, né, que o pai espiritual dela, que tanto presente na vida dela, morreu pouquinho antes dela, né, por questão de semanas. Eu imagino que a notícia da morte de José Maria Escrivá, para ela, é como se tivesse encerrado um ciclo. Será que ela encarou dessa maneira? Eric, o que fica claro sim é que quando soube de sua morte, ela faz toda uma recordação, desde aquele primeiro momento do primeiro encontro, de toda a sua paternidade, mas com sentido de expectativa do céu. Não com aquele saudosismo um pouco nostálgico, não. Sempre olhando para frente, olhando para o céu, sabendo que São José Maria tinha dado a sua vida e tinha entregue tudo e que tinha... Então ela vai nessa direção. Quando São José Maria falece em 26 de junho de 1975, ela está internada na clínica universitária de Pamplona, a clínica que o seu irmão, Eduardo Ortiz de Landázuri, a pedido de São José Maria, havia criado. E ali ela, claro que já num primeiro momento, com confiança inabalável de que São José Maria estava no céu, unidíssima a ele, já começa a lhe pedir graças e já começa a oferecer mais e mais ainda a sua enfermidade, o seu sofrimento e a sua dor, mas com muita alegria. Olha, antes da última cirurgia do coração, pouco antes de falecer, dizia: vou a Pamplona para me operar, vou pôr-me nas mãos da ciência porque é coisa de justiça, mas acho que não voltarei. Não tenho medo à dor nem à morte, só se a morte não me achar suficientemente madura. Ela conhecia todos os perigos dessa cirurgia e, sem a menor vacilação, aceitou-a, pensando que assim poderia ser mais útil à obra. Ou então, se não a supero e Deus quer que perca a vida, dizia, ir para o céu é ainda melhor. Que lindo. Ir para o céu é ainda melhor. E quando soube que o pai tinha ido para o céu, o pai espiritual, o pai da obra, eu creio que, no fundo, Eric, doendo o coração, porque é filha, mas foi uma injeção de ânimo sem precedentes. Diferença de 3 semanas. 3 semanas. Ele, 26 de junho de 1975, e ela, 16 de julho, vale ressaltar que ela nasceu no dia de Nossa Senhora de Guadalupe e foi para o céu no dia de Nossa Senhora do Carmo. Às 6h30 da manhã, raiava o dia de Nossa Senhora do Carmo e ela estava indo para o céu. Recebeu o viático, vibrou com o viático e quando parou de respirar, a certeza de suas irmãs e da equipe médica que estava no quarto é: diante de nós, morreu uma santa. Bom, que bonito, a gente tem muita coisa boa para falar ainda, mas não temos mais tempo, infelizmente. Fizemos aqui um apanhado da vida dessa Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, uma vida linda, maravilhosa. A gente tem apresentado e falado aqui no programa Eclésia de muitos santos que viveram depois do Concílio Vaticano II, viveram e morreram depois do Concílio Vaticano II. Aqui tem mais um exemplo, né? Tanto José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, quanto a própria Beata Guadalupe Ortiz, que os dois morreram no ano de 1975, ou seja, no período depois do Concílio Vaticano II. No ano de 2002, né, o Antônio Jesus Sedano Madri, né, que na época tinha 76 anos, sofria de um tumor maligno no olho, né, na pele do olho, e pediu justamente a intercessão dela, né, da Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, ainda não era beata, obviamente, naquela ocasião, em 2002, e chegou, né, diante dos médicos para fazer a cirurgia daquele tumor maligno que ele tinha, não precisou, de maneira miraculosa, sumiu, foi curado, né? E esse justamente
esse milagre que o Antônio Jesus Sedano Madri, no ano de 2002, recebeu, na época ele tinha 76 anos, foi justamente esse milagre que foi apresentado à igreja e a igreja aprovou e por causa desse milagre foi permitida a beatificação, então, de Guadalupe Ortiz de Landázuri no mês de maio de 2019. Padre Wander, a gente tem só um restinho de tempo, mas eu queria que o senhor ressaltasse, porque o Papa Francisco, por ocasião da beatificação dela, mandou uma carta e ele disse coisas belíssimas. Eric, o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, mandou uma carta ao Monsenhor Fernando Ocares, o atual prelado do Opus Dei. E, interessante, no dia seguinte, no Regina Coeli, na audiência pública, ele fez menção a ela e pediu uma salva de palmas à nova Beata. Beata para o nosso tempo, ele disse. Para o nosso tempo, que santificou a profissão, o ordinário, o cotidiano. E ele diz assim, e guardem isso, a santidade é para todos nós e Deus nos espera. Palavras do Papa Francisco. A santidade pressupõe abrir o coração a Deus e deixar que Ele nos transforme com o seu amor. E também pressupõe sair de si mesmo e ir ao encontro dos outros, lá onde Jesus espera, para lhes levar uma palavra de ânimo, uma mão de apoio, um olhar de ternura e de consolo. Para mim, o Papa sintetizou a vida dela de uma forma fulminante. E bonito que a carta do Papa foi lida justamente na celebração de beatificação da Beata Guadalupe Ortiz Landázuri, que aconteceu em Madrid. E concluo com palavras dele, Guadalupe Ortiz, com a alegria que brotava da sua consciência de filha de Deus, o espírito do Opus Dei, aprendida do próprio São José Maria, pois as suas numerosas qualidades humanas e espirituais ao serviço dos demais. Ponto. Que bonito. Lindo, Eric, que lindo. Bonito. Lindo, ele entendeu, não? Claro, muito bonito. Resumiu a de maneira belíssima. A filiação divina que ela aprendeu de São José Maria. E viveu, hein? Uma alegria, obviamente, a gente agradece a Deus por essa beata dos nossos tempos. Padre Wander, só dá tempo para o senhor nos encerrar, por favor, nos dando a bênção. Eu quero terminar fazendo a oração a ela. Me permite? Claro. Deus Pai, fazei que por intercessão da bem-aventurada Guadalupe e seguindo o seu exemplo, eu saiba realizar o trabalho cotidiano com amor e contagiar a minha fé e alegria a todas as pessoas que me rodeiam, para que muitos mais vos conheçam e vos amem. Dignai-vos outorgar a canonização de Guadalupe e concedei-me, por sua intercessão, o favor que vos peço. Amém. Amém. Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bonito. Muito obrigado, Padre Wander. Foi muito legal a nossa conversa sobre a Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Pesquisa aí na internet, procura Beata Guadalupe Ortiz. Você vai achar já um monte de coisa, aquelas cartas que o Padre Wander indicou, as cartas de Guadalupe Ortiz a São José Maria. Né? Se colocar isso lá na internet, vai procurar. Belíssimas. Não, vai acabar achando, não vai ser difícil. É sempre bom quando a gente mostra esses exemplos, e esse é tão recente, tão da nossa geração. Aliás, o senhor disse, em 1928 foi fundado o Opus Dei. Né? Não tem nem 100 anos nem 100 anos ainda. Nós temos um santo, o seu fundador, e 2 beatos. José Maria Escrivá, 2 beatos, né? O seu sucessor, Dom Álvaro Portilho, e agora a primeira leiga, né, do Opus Dei, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Pelos frutos a árvore, não? Pelos Belíssimo. frutos se conhece a árvore. Aprofunde então nessas histórias, o programa Eclésia é isso, quer trazer as riquezas da igreja, e hoje a gente apresentou mais uma dessas riquezas. Curtam a página do programa Eclésia no Facebook e ajude-nos a espalhar também a nossa catequese aqui no programa Eclésia, também pelas redes sociais.